Milionário encontra com sua ex-esposa, mãe de trigêmeos, sendo humilhada em público por não ter nem dinheiro para a passagem. O que ele faz depois deixa todos boquiabertos e muda seu destino para sempre. Sol da manhã se infiltrava pelos vidros fumê do Mercedes preto, criando reflexos dourados no couro italiano dos bancos. Guilherme Santos ajeitou a gravata de seda enquanto revisava os contratos que definiriam o rumo da sua empresa de tecnologia, o mais importante do ano. Aos 35 anos, ele havia construído um império digital que o colocava entre os empresários mais influentes de São Paulo. Mas naquela manhã, algo mudou o curso da sua rotina impecavelmente planejada. O sinal fechou na Avenida Paulista, forçando-o a parar em frente a um ponto de ônibus. O que ele viu pelo vidro o deixou paralisado. Uma mulher jovem, de cabelos castanhos presos num rabo de cavalo simples, tentava embarcar num ônibus público com 3 crianças pequenas agarradas à sua saia. O motorista, com cara fechada, negava a entrada, enquanto gesticulava algo sobre o dinheiro da passagem. "Não tenho troco exato", ouviu a mulher dizer, a voz carregada de uma dignidade que contrastava com o apuro evidente. "Por favor, é só dessa vez." Os passageiros do ônibus a olhavam com uma mistura de impaciência e julgamento silencioso. Alguns cochichavam comentários que Guilherme não conseguia ouvir, mas cujo tom de desdém era inconfundível. A mulher tentou explicar mais, mas o motorista já começava a fechar as portas. Foi aí que Guilherme a reconheceu. Luísa. O coração dele parou por um instante que pareceu eterno. 6 anos. Faziam exatamente 6 anos desde a última vez que vira aqueles olhos verdes que um dia ele conhecera melhor que os seus próprios. Mas o que realmente o chocou não foi encontrá-la ali, numa situação tão diferente do mundo de luxo que um dia compartilharam, e sim as 3 crianças que a acompanhavam. 3 meninos idênticos, de não mais que 5 anos, com cabelos escuros cacheados e olhos que ele conhecia perfeitamente. Eram os seus, refletidos em rostinhos minúsculos. Os trigêmeos o olhavam da calçada com aquela curiosidade natural da infância, alheios ao turbilhão emocional que acabara de se formar dentro do carro de luxo. "Senhor Santos, prosseguimos?" perguntou Carlos, seu motorista, notando que o sinal abrira. Mas Guilherme não conseguia se mexer. A mente dele trabalhava em velocidade alucinante, calculando datas, relembrando a última conversa com Luísa, as palavras duras que trocaram, a separação definitiva que ele achara necessária para a carreira. Como era possível que ela nunca tivesse dito que estava grávida? O ônibus começou a se afastar, deixando Luísa e as crianças no ponto. Ela pegou as mãozinhas dos pequenos e começou a andar pela avenida, carregando uma mochila gasta e uma bolsa de pano que parecia conter lancheiras caseiras. A postura dela era ereta, apesar do cansaço visível nos movimentos. Sem pensar 2 vezes, Guilherme mandou Carlos parar. "Me espere aqui", murmurou enquanto descia do carro. O barulho do trânsito o atingiu como uma onda. Fazia anos que ele não andava pelas ruas da cidade. Sempre se deslocava de prédio em prédio, de carro blindado a elevadores privativos. Seus sapatos italianos ecoavam no asfalto, enquanto se aproximava do grupinho que caminhava pela calçada. "Luísa?" Ela parou de repente. O rosto se contraiu antes de se virar devagar. Quando os olhos se encontraram, Guilherme viu um lampejo de surpresa que logo deu lugar a uma expressão cautelosa, quase defensiva. Guilherme. O nome dele soou diferente nos lábios dela. Já não era o tom quente e carinhoso de antes, mas algo mais próximo do reconhecimento frio de um conhecido distante. Os 3 meninos se esconderam atrás das pernas da mãe, olhando-o com uma mistura de timidez e curiosidade. Guilherme procurou as palavras certas, mas nenhuma parecia suficiente para aquele momento. "Te vi no ponto de ônibus." Luísa assentiu levemente, sem desviar o olhar. Havia algo na expressão dela que ele não conseguia decifrar por completo.
Dor, ressentimento ou simplesmente indiferença? Íamos para a escola, explicou ela com voz neutra. Nos atrasamos. As crianças ficavam quietas, mas Guilherme sentia os olhinhos delas o analisando. Era impossível negar a semelhança. Tinham as mesmas sobrancelhas grossas, o mesmo formato de nariz, até o mesmo jeito de inclinar levemente a cabeça quando algo os intrigava. Começou a perguntar, mas as palavras travaram na garganta. Luísa sustentou o olhar dele por um momento que pareceu interminável. Depois, com um sorriso que não chegava aos olhos, apertou mais forte as mãos dos meninos. Mamãe, quem é ele? Perguntou um dos pequenos, a voz clara e direta. A pergunta pairou no ar entre eles como uma bomba relógio. Guilherme esperou a resposta com o coração acelerado, sabendo que o que Luísa dissesse ali mudaria tudo. Luísa olhou para o filho mais novo, cuja pergunta inocente criara um silêncio tão denso que parecia palpável. Os dedos dela se apertaram ao redor das mãozinhas que segurava, e por um instante Guilherme temeu que ela simplesmente se afastasse sem responder. É um conhecido da mamãe, Diogo, respondeu finalmente a voz controlada, mas tensa. Agora a gente tem que ir, senão vão se atrasar para a aula. Guilherme sentiu aquelas palavras como um soco no peito. Um conhecido. Depois de 3 anos de casamento, depois de todos os sonhos que compartilharam, depois de tudo que construíram juntos, ele se tornara simplesmente um conhecido. Espera, disse dando um passo à frente. Luísa, por favor, a gente precisa conversar. Ela parou, mas não se virou completamente. O perfil mostrava a mesma determinação que ele lembrava. Aquela força silenciosa que um dia admirara e que agora parecia virada inteiramente contra ele. Não tem nada para conversar, Guilherme. Faz muito tempo. 6 anos, murmurou ele olhando para as crianças. Exatos 6 anos. Dessa vez Luísa se virou, e nos olhos dela havia um brilho que poderia ser dor ou talvez um aviso. As crianças estão esperando. A educação delas é minha prioridade. A palavra educação ecoou entre eles com um peso especial. Guilherme lembrou das brigas que tiveram sobre o futuro, sobre uma família que ele não se sentia pronto para formar, sobre responsabilidades que pareciam impossíveis de conciliar com as ambições empresariais. Pelo menos me deixa levá-los, ofereceu apontando para o carro. O Carlos pode te levar para onde precisar. Luísa seguiu o olhar dele até o Mercedes preto que esperava com o motor ligado, os vidros fumê refletindo o sol da manhã como um espelho escuro. A expressão dela endureceu. Não, obrigada. A gente se vira sozinhos. Mamãe, interrompeu outro dos meninos, puxando de leve a saia dela. Tô com sede. Guilherme observou como Luísa se abaixou até ficar na altura dos filhos, o rosto se transformando completamente. A dureza sumiu, dando lugar a uma ternura que o levou de volta a memórias de quando ela falava sobre os filhos que um dia teriam. Ela tirou uma garrafinha de água da bolsa e dividiu entre os 3, garantindo que cada um bebesse o suficiente antes de guardar de novo. Já já a gente chega, meu amor, disse com voz suave. Só mais umas quadras. A cena era tão natural, tão cheia de amor maternal, que Guilherme se sentiu um intruso, observando uma vida que deveria ter sido parcialmente dele. Percebeu que Luísa havia construído algo lindo sem ele, algo completo e funcional que não precisava da presença dele para existir. Quantas quadras? Perguntou sem pensar. Luísa o olhou surpresa, como se tivesse esquecido que ele ainda estava ali. A Escola Municipal Professor Oliveira, no bairro da Liberdade. Guilherme conhecia a área. Não era exatamente o tipo de bairro onde ele imaginaria mandar os filhos estudarem, mas algo no jeito como Luísa mencionou fez ele entender que não era por acaso. Era uma escolha deliberada, parte da vida que ela construíra conscientemente longe dele. Me deixa pelo menos pagar um táxi, insistiu, tirando a carteira. Não,
A palavra foi tão firme, tão definitiva, que ele parou com a carteira pela metade. Luísa, eu só quero ajudar. Ajudar, repetiu ela, e pela primeira vez desde que ele a reconhecera, a compostura dela rachou um pouco. Onde estava essa ajuda há 6 anos? Onde estava quando a gente precisava? As crianças a olharam preocupadas, claramente acostumadas a uma mãe que mantinha a calma em todas as situações. Luísa percebeu na hora e respirou fundo, recuperando a serenidade. Desculpa, murmurou. Não é o momento nem o lugar. Guilherme sentiu o peso das próprias decisões caindo sobre ele como uma avalanche. Cada palavra de Luísa era um lembrete das oportunidades perdidas, das conversas que nunca tiveram, das responsabilidades que ele evitara. Você tem razão, admitiu. Mas agora eu tô aqui e preciso entender. O papai trabalhava muito, disse de repente o terceiro menino, o que ficara calado até então. A mamãe nos contou. Por isso ele não tá com a gente. O comentário inocente do pequeno caiu entre eles como uma bomba. Guilherme ficou sem fôlego, processando não só as palavras, mas o fato de que Luísa havia falado dele para eles. De alguma forma, na narrativa das vidas deles, ele existia como o pai que trabalhava demais para estar presente. Luísa fechou os olhos por um momento, claramente não preparada para aquela intervenção do filho. Mateus, a gente conversa sobre isso depois, disse suavemente. Mas mamãe, por que ele não pode vir com a gente agora? Ele não está mais trabalhando, observou o menino com a lógica esmagadora da infância. Guilherme olhou para Luísa, esperando a resposta dela. Naquele momento, percebeu que não estava lidando só com a ex-esposa, mas com 3 pequenos seres humanos que tinham direito de saber a verdade sobre a origem deles, sobre ele, sobre as decisões que marcaram as vidas deles antes mesmo de nascerem. Porque as coisas são complicadas, meu amor, respondeu Luísa finalmente. Os adultos às vezes cometem erros. Ele cometeu erros? Perguntou Diogo, olhando direto para Guilherme, com uma intensidade que o desarmou completamente. A pergunta flutuou no ar matinal, carregada de uma inocência que exigia honestidade. Guilherme se viu olhando nos olhos do filho, sabendo que o que dissesse ali poderia definir não só como eles o veriam, mas como ele mesmo se veria no processo de reconstrução que acabara de começar sem se dar conta. Guilherme se abaixou devagar até ficar na altura de Diogo, sentindo que cada movimento era observado não só por 3 pares de olhos infantis, mas pelo olhar penetrante de Luísa. O asfalto estava quente sob os joelhos dele e o barulho do trânsito parecia ter se afastado no fundo. Sim, disse finalmente a voz quase um sussurro. Cometi erros bem grandes. A honestidade na resposta pareceu surpreender Luísa, que esperava talvez uma evasiva ou uma resposta diplomática. Os 3 meninos o olharam com aquela curiosidade intensa que marca as crianças quando se deparam com conceitos adultos. Que tipo de erros? Perguntou Mateus, o mais inquisitivo dos 3. Guilherme olhou para Luísa, buscando algum sinal do que devia dizer, mas ela mantinha uma expressão neutra, como se fosse uma observadora a mais naquela conversa inesperada. Achei que o trabalho era mais importante que a família, explicou, escolhendo as palavras com cuidado. Pensei que se trabalhasse duro, poderia deixar felizes as pessoas que amava, mas me enganei e por isso a mamãe foi embora. Perguntou o terceiro menino, cujo nome Guilherme ainda não sabia. A pergunta acertou como um soco no estômago. Luísa se enrijeceu visivelmente e pela primeira vez desde que começaram a falar, parecia desconfortável com o rumo da conversa. É mais complicado que isso, Sebastião, interveio ela suavemente. Às vezes os adultos não conseguem ficar juntos, mas isso não significa que não amamos vocês, Sebastião. Agora ele tinha nomes para os 3 filhos, Diogo, Mateus e Sebastião. Cada nome ecoava na mente dele como uma revelação, como peças de um quebra-cabeça que ele nunca soubera que estava incompleto.
Mas se ele nos ama, por que não veio nos conhecer antes? Insistiu Diogo com aquela lógica infantil que ia direto ao coração da questão. Guilherme sentiu o mundo desabar ao redor. Como explicar a uma criança de 5 anos que nem sabia da existência dela? Como admitir que a mãe decidira criá-lo sozinha porque achava que ele não estava preparado para ser pai? Porque eu não sabia que vocês existiam, disse finalmente as palavras saindo da boca antes que pudesse contê-las. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Luísa empalideceu, claramente não esperando que ele fosse tão direto. As crianças trocaram olhares confusos, tentando processar uma informação que estava além da compreensão delas. Você não sabia? Perguntou Mateus. Mas como não sabia, a mamãe não te contou? Agora era Luísa quem estava no centro da pergunta incômoda. Guilherme pôde ver o conflito nos olhos dela. A luta entre proteger os filhos de verdades complicadas e manter a honestidade que claramente valorizava na criação deles. Às vezes, disse ela devagar, as pessoas não estão prontas para serem pais ou mães. Eu decidi criá-los sozinha até ter certeza de que as coisas mudaram. E agora mudaram? Perguntou Sebastião, olhando alternadamente para a mãe e para Guilherme. A pergunta pairou no ar como um desafio. Guilherme percebeu que tudo que construíra na vida, todos os logros empresariais e o sucesso financeiro se resumia àquele momento. Ele havia mudado de verdade? Era diferente do homem que colocara a carreira acima de tudo? Não sei, admitiu, mas quero descobrir. Luísa o olhou com uma expressão que ele não via há anos, surpresa genuína. Talvez ela esperasse promessas grandiosas ou declarações dramáticas, mas a honestidade simples da resposta pareceu desarmá-la. Mamãe, disse Diogo, puxando a mão de Luísa, a gente está muito atrasado. A professora Silva vai brigar. A interrupção prática do menino quebrou a tensão do momento. Luísa olhou o relógio e suspirou. Tem razão, meu amor. A gente tem que ir. Ela se levantou, mas dessa vez não fez movimento para se afastar logo. Em vez disso, olhou para Guilherme, que também se pusera de pé. Não sei o que você espera dessa conversa, disse a ele. Fazem 6 anos. A gente construiu uma vida sem você. Eu sei, respondeu ele. E não espero que mude tudo de uma hora para outra. Mas esses são meus filhos, Luísa. Eu não sabia que existiam, mas agora que sei, não posso fingir que nada aconteceu. O que você propõe, então? A pergunta era direta, prática. Típico de Luísa encarar os problemas de frente em vez de rodear. Quero conhecê-los, disse. Quero que me conheçam. Não sei como isso funciona, mas quero tentar. Luísa estudou o rosto dele por um bom tempo, como se procurasse sinais da sinceridade das palavras. As crianças esperavam em silêncio, sentindo a importância do momento sem compreendê-lo totalmente. Tá bom, disse finalmente. Mas nas minhas regras, nos meus termos, quais são os seus termos? Primeiro, eles são minha prioridade. Se em algum momento eu achar que isso está machucando ou confundindo eles, acaba. Guilherme assentiu. Segundo, nada de presentes caros ou tentativas de impressioná-los com dinheiro. Se quer conhecê-los, vai ser pelo que você é, não pelo que tem. Combinado? E terceiro, a voz dela endureceu. Se decidir que isso é trabalho demais ou complicado demais, se em algum momento quiser sair das vidas deles, me diz para mim primeiro. Não some. Não machuca eles como... Ela parou antes de terminar a frase, mas os dois sabiam como acabava. Como me machucou. Não vou sumir, disse Guilherme com uma convicção que surpreendeu até ele mesmo. Luísa o olhou mais uma vez, depois se virou para as crianças. O que vocês acham? Gostariam de conhecer melhor o... Guilherme? Os 3 meninos se entreolharam naquela comunicação silenciosa que marca irmãos próximos. Finalmente, Diogo falou pelos 3. Você vai nos levar para lugares legais? Apesar da tensão do momento, Guilherme não pôde evitar sorrir. Se a mamãe deixar... Sim, então tá bom.
concluiu Diogo com a simplicidade da infância. Luísa tirou um papelzinho da bolsa e escreveu algo rápido. Esse é meu número, disse, estendendo o papel. Mãe, pode me ligar essa noite, depois que eles dormirem. Guilherme pegou o papel como se fosse o tesouro mais valioso do mundo. Obrigado, murmurou. Não me agradece ainda, respondeu Luísa, pegando as mãos dos filhos. Isso mal começou. Guilherme voltou para o escritório, nos edifícios da Faria Lima, com o papel amassado no punho, como se temesse que sumisse. O elevador privativo que o levava ao 42º andar pareceu mais lento que nunca, cada segundo uma eternidade, enquanto processava o que acontecera naquela manhã. Sua assistente, Patrícia, o esperava com uma agenda lotada de reuniões e uma expressão de leve preocupação. Senhor Santos, a reunião com os investidores japoneses atrasou 20 minutos. Também tem 3 ligações urgentes do Sr. Fernando e... Cancela tudo, interrompeu ele, indo direto para a sala. Patrícia piscou, claramente confusa. Nos 8 anos que trabalhava para ele, nunca cancelara uma reunião importante, muito menos com investidores estrangeiros. Senhor, tá tudo bem? Guilherme parou na porta da sala, um ambiente de vidro e aço que dominava o skyline da cidade. Tudo ali refletia sucesso, poder, controle absoluto sobre o mundo empresarial. Mas naquela manhã, pela primeira vez, ele se sentiu completamente deslocado naquele espaço. Patrícia, você tem filhos? A pergunta a pegou de surpresa. Em todos aqueles anos, nunca fizera uma pergunta pessoal. Sim, senhor. 2 meninas, de 7 e 9 anos. Como é? Ser pai... Mãe, quer dizer. Patrícia o olhou com uma mistura de surpresa e cautela, como se temesse que fosse uma pegadinha. É a coisa mais difícil e mais bonita do mundo, respondeu finalmente. Muda tudo, muda quem você é. Guilherme assentiu devagar e entrou na sala, fechando a porta atrás de si. Foi até a janela e observou a cidade se estendendo lá embaixo. Em algum lugar ali embaixo, Luísa estava numa escola pública ensinando crianças e seus filhos, estavam aprendendo e brincando sem saber que o pai os observara das alturas sem conhecer a existência deles. O som do interfone o tirou dos pensamentos. Senhor Santos, o senhor Fernando insiste em vê-lo, diz que é urgente. Fernando Ruiz fora seu sócio e melhor amigo desde o início da empresa. Se alguém podia entender a magnitude do que ele descobrira naquela manhã, seria ele. Manda entrar. Fernando entrou com sua energia característica, mas parou ao ver a expressão de Guilherme. O que houve? Parece que viu um fantasma. Mais ou menos, murmurou Guilherme, sem se afastar da janela. Fernando, lembra da Luísa? Sua ex-esposa? Claro. Por quê? Eu a vi essa manhã. Fernando se aproximou intrigado. E como ela tá? Parecia bem? Ela tem 3 filhos, trigêmeos, de 5 anos. Fernando fez um cálculo rápido mental e a expressão mudou drasticamente. Não me diz que... São meus, Fernando. São meus filhos. O silêncio que veio foi denso. Fernando se jogou numa das cadeiras em frente à mesa, processando a informação. Tem certeza? Eu vi. São idênticos a mim nessa idade. E as datas batem exatamente com a nossa separação. Mas por que ela nunca te contou? Guilherme finalmente se afastou da janela e sentou em frente ao amigo. Porque eu deixei claro que não estava pronto para ser pai. Porque priorizava a empresa acima de tudo. Mas você tinha direito de saber. Tinha. Guilherme passou as mãos pelo cabelo. Pensa bem, Fernando. Que tipo de pai eu seria há 6 anos? Correndo entre reuniões, viajando o tempo todo, obcecado por cada expansão da empresa? Fernando não respondeu na hora, o que foi resposta suficiente. E agora, o que vai fazer? Não sei. Falei com eles essa manhã. Com a Luísa e as crianças. Ela topou que eu os conheça, aos poucos. Isso é bom, né? É aterrorizante, admitiu Guilherme. Não sei nada sobre ser pai. Não sei como falar com crianças de 5 anos.
Não sei o que elas gostam, o que precisam, como... Calma aí, interrompeu Fernando. Ninguém sabe essas coisas de cara. Se aprende. E se eu não for bom nisso? E se eu decepcionar eles como decepcionei a Luísa? Fernando se inclinou para a frente. Guilherme, você é um dos caras mais determinado que eu conheço. Quando decide que quer algo, não para até conseguir. Se decidir ser um bom pai, vai ser. Guilherme olhou para a mesa onde os contratos da manhã estavam espalhados. Representavam milhões de reais, expansão para mercados internacionais, o futuro de centenas de funcionários. Mas, de repente, tudo aquilo parecia secundário. Preciso que cancele meus compromissos da tarde, disse finalmente. Para quê? Vou numa loja de brinquedos e depois numa livraria. Preciso entender o que crianças de 5 anos gostam. Fernando sorriu pela primeira vez desde que entrara. Sabe de uma coisa? Vou contigo. Minha Ana sempre diz que eu compro os piores brinquedos para os sobrinhos. Enquanto desciam para o estacionamento, Guilherme se sentiu estranhamente nervoso. Era a primeira vez em anos que saía do escritório em horário comercial para algo não relacionado ao trabalho. A primeira vez que colocava algo pessoal acima dos negócios. Uma coisa a mais, disse Fernando enquanto esperavam o elevador. Como a Luísa tá. Quer dizer, como ela parece. Guilherme pensou na mulher que vira aquela manhã. Sem maquiagem, com roupas simples, mas limpas, carregando o peso da responsabilidade maternal com dignidade e graça. Diferente, mais forte. Como se tivesse encontrado exatamente quem ela era para ser. E você? Sabe quem você é para ser? A pergunta o acompanhou o caminho todo até a loja de brinquedos, ecoando na mente como um refrão persistente. Durante 6 anos, ele construíra uma identidade baseada no sucesso empresarial, no reconhecimento profissional, no poder de compra. Mas naquela manhã, olhando nos olhos de 3 crianças que carregavam seu sangue, percebera que talvez toda aquela construção fosse só uma forma elaborada de evitar descobrir quem ele era de verdade. Naquela noite, com 3 sacolas de brinquedos cuidadosamente escolhidos e uma coleção de livros infantis sobre a mesinha de centro, Guilherme pegou o telefone e discou o número que Luísa dera. As mãos tremiam levemente enquanto esperava a resposta. Alô? Luísa, é o Guilherme. Uma pausa. Pensei que talvez não ligasse. Eu disse que ligaria. A gente diz muita coisa. Era um comentário carregado de história, de promessas quebradas e expectativas não cumpridas. Guilherme entendeu que cada palavra que dissesse aquela noite seria avaliada não só pelo conteúdo, mas pela coerência com ações futuras. A gente pode se ver amanhã? Os 4. O que você tem em mente? Algo simples. Um parque, talvez? Ou o que quer que eles gostem de fazer nos sábados. Luísa demorou a responder, e ele pôde imaginá-la pesando cuidadosamente as implicações. Tem um parque perto de casa, o Parque da Água Branca. Eu levo eles lá nos sábados de manhã. Que horas? 10 da manhã. Eu estarei lá. Guilherme. Sim? Não chega de Mercedes. O sábado amanheceu com um céu limpo que prometia um dia perfeito. Guilherme acordou às 6 da manhã, algo incomum para ele em fins de semana, mas a ansiedade tornara impossível dormir mais. Tomou banho, vestiu jeans e uma camisa casual, roupas que tivera que comprar especialmente para a ocasião, e dirigiu o carro pessoal, um BMW bem mais discreto que o Mercedes oficial. Chegou ao Parque da Água Branca 20 minutos antes da hora marcada. Era um espaço verde no coração da Vila Madalena, cheio de famílias aproveitando o sábado de manhã. Crianças corriam entre as árvores. Pais as perseguiam rindo, e o ar se enchia daquela energia particular que marca os lugares onde a infância é livre. Guilherme se sentiu estranhamente deslocado. Apesar dos esforços para se vestir casualmente, algo na postura dele, no jeito de observar o entorno, denunciava que ele não pertencia àquele mundo de normalidade doméstica. Sentou num banco perto dos balanços e esperou, checando o relógio o tempo todo. Às 10 em ponto, ele os viu aparecer pelo caminho principal.
Luísa caminhava no meio, com Diogo de uma mão e Sebastião da outra, enquanto Mateus corria um pouco à frente, parando a cada poucos metros para esperar o grupo. Ela carregava uma mochila que parecia conter tudo para uma expedição: água, lanches, uma manta, brinquedos. Quando as crianças o viram, a reação foi imediata. Mateus correu para ele com aquela falta de inibição própria dos 5 anos. Guilherme, você veio! A espontaneidade do recebimento o emocionou mais do que esperava. Ele se abaixou para ficar na altura do menino. Claro que vim. Eu disse que viria. Diogo e Sebastião se aproximaram mais cautelosamente, mas com curiosidade evidente. Luísa manteve distância, observando a interação com expressão neutra. Trouxe algo divertido? Perguntou Diogo diretamente. Guilherme olhou para Luísa, lembrando da segunda regra dela sobre não impressioná-los com dinheiro. Trouxe uma bola, disse, tirando uma bola de futebol simples da mochila. Pensei que a gente podia brincar. Os 3 meninos trocaram olhares animados. Ficava claro que uma bola nova era um tesouro para eles. Você sabe jogar futebol? Perguntou Sebastião. Faz tempo que não jogo, mas acho que é como andar de bicicleta. O que isso quer dizer? Perguntou Mateus. Quer dizer que uma vez que aprende, nunca esquece de todo. Luísa finalmente se aproximou, estendendo a manta na grama. Vamos brincar aqui perto, disse para os meninos. Onde eu possa ver vocês? O que veio depois foi uma hora de caos organizado. As crianças corriam ao redor de Guilherme, gritando instruções contraditórias, inventando regras na hora e comemorando cada gol como se fosse a Copa do Mundo. Guilherme se pegou rindo de um jeito que não lembrava ter feito em anos. Você é muito alto, reclamou Diogo quando Guilherme defendeu um chute. Não é justo. Tem razão, concordou Guilherme e se agachou para jogar nessa posição. As crianças acharam hilário e logo estavam todos jogando agachados, criando um espetáculo que atraía sorrisos de outras famílias no parque. Da manta, Luísa observava a cena com uma expressão que Guilherme não conseguia interpretar totalmente. Havia algo nos olhos dela que poderia ser nostalgia, ou talvez uma esperança cautelosa. Depois da brincadeira, sentaram na manta para beber água e comer os biscoitos caseiros que Luísa trouxera. Os meninos, exaustos, mas felizes, se aninharam naturalmente ao redor de Guilherme, contando sobre a escola, os professores, os programas de TV favoritos. No que você trabalha? Perguntou Mateus, mastigando um biscoito. Trabalho com computadores, explicou Guilherme, simplificando. Ajudo a fazer programas que as pessoas usam nos celulares. Tipo jogos? Às vezes. Vocês gostam de jogos no celular? A mamãe não tem celular com jogos, disse Sebastião. Só tem um velho que serve para ligar. Guilherme olhou discretamente para Luísa, que se enrijecera levemente com o comentário. Era uma revelação involuntária sobre a situação financeira deles, e os dois sabiam. Os melhores jogos não precisam de celular, disse Guilherme rápido. Como o que a gente acabou de jogar. Você pode vir brincar de novo? Perguntou Diogo. A pergunta direta pausou todo mundo. As crianças esperavam a resposta com expectativa, Luísa com cautela, e Guilherme com a sensação de estar num momento decisivo. Eu adoraria, respondeu. Se a mamãe concordar. 3 pares de olhos se voltaram para Luísa com súplica silenciosa. A gente pode tentar, disse finalmente. Mas devagar, né? O que quer dizer devagar? Perguntou Sebastião. Quer dizer que vamos nos conhecer melhor aos pouquinhos, explicou Luísa, como quando aprende a andar, um passo de cada vez. E depois você pode vir na nossa casa? Perguntou Mateus, se dirigindo a Guilherme. A pergunta caiu como uma bomba silenciosa. Guilherme olhou para Luísa, que claramente não esperava aquela escalada tão rápida. Isso seria decisão da mamãe, respondeu com cuidado. Mamãe, insistiu Diogo. Luísa respirou fundo. Talvez um dia, quando a gente estiver pronto. A resposta não era um sim, mas também não um não definitivo. As crianças pareceram satisfeitas com a possibilidade futura.
Quando chegou a hora de ir embora, as despedidas foram mais quentes que os cumprimentos. Os meninos abraçaram Guilherme espontaneamente e ele se pegou memorizando a sensação daqueles corpinhos pequenos confiando nele, mesmo que por um momento. "A gente te vê na próxima semana?" perguntou Mateus. "Se a mamãe concordar, sim." Luísa assentiu brevemente. Mesmo lugar, mesma hora. Enquanto os via se afastarem, Guilherme sentiu uma mistura estranha de plenitude e vazio. As 2 horas passadas com eles haviam sido as mais autênticas que experimentara em anos, mas também revelaram a profundidade de tudo que perdera. Naquela noite, pela primeira vez em anos, ele não ligou o laptop para checar e-mails do trabalho. Em vez disso, sentou na varanda com uma cerveja e pensou nos sons de risada infantil que preencheram o dia dele. Pensou em Luísa, em como ela construíra uma vida sólida e linda sem ele, e em como ele preenchera aqueles mesmos anos com conquistas profissionais que de repente pareciam vazias. O telefone tocou. Era Fernando. "Como foi com as crianças?" Bem, muito bem, Verdade. E com a Luísa?" Guilherme demorou a responder. "É complicado. Sinto que estou conhecendo uma pessoa completamente nova. Ou talvez ela sempre tenha sido assim, e eu estava ocupado demais para notar." "Você acha que tem chance de..." "Não sei. E agora não é o principal. O principal são esses 3 meninos que precisam saber que tem um pai que se importa com eles. Isso é bem maduro da sua parte. Ou bem tardio." Naquela noite, Guilherme dormiu melhor do que em meses. Mas o que ele não sabia era que sua aparição na vida de Luísa e das crianças fora notada por outros olhos. Num escritório no centro da cidade, Fernando terminava uma ligação que mudaria o curso de tudo que estava por vir. A reconciliação começara, mas as verdadeiras provas mal haviam chegado. 3 semanas depois do primeiro encontro no parque, Guilherme estabelecera uma rotina que jamais imaginara ter. Os sábados de manhã viraram o momento mais esperado da semana dele. Ele não chegava mais nervoso ao Parque da Água Branca. As crianças corriam para ele assim que o viam, e Luísa começara a se relaxar aos poucos na presença dele. Naquela manhã, porém, algo era diferente. Quando chegaram ao parque, Mateus mancava levemente e tinha um curativo no joelho. "O que aconteceu, campeão?" perguntou Guilherme, se abaixando para examinar o machucado. "Caí na escola", explicou Mateus com orgulho. "Mas não chorei. Foi muito corajoso." "Muito corajoso", concordou Guilherme. Mas notou a preocupação nos olhos de Luísa. Enquanto os outros 2 brincavam, Luísa se aproximou dele. "O corte é mais sério do que parece", murmurou. "Precisa de pontos, mas o SUS tem fila de espera. A consulta é só na próxima semana." Guilherme sentiu uma pontada de frustração. Sabia que uma ligação dele bastaria para conseguir atendimento imediato e de primeira para Mateus, mas lembrava das regras de Luísa sobre não resolver tudo com dinheiro. "Tem algo que eu possa fazer?" perguntou com cuidado. Luísa o olhou por um bom tempo, como se debatesse internamente. "Meu médico de família poderia vê-lo, mas custa o que eu ganho numa semana", admitiu finalmente. "É que me preocupa infeccionar." Era a primeira vez que Luísa admitia precisar de ajuda. Guilherme entendeu o peso daquela admissão. "Me deixa ajudar", disse suavemente. "Por favor. Não quero que pense que por isso eu te deixo estar aqui. Nunca pensaria isso." Depois de uma longa pausa, Luísa assentiu. "Tá bom, mas só dessa vez." 2 horas depois, estavam numa clínica particular, onde Mateus recebeu atendimento imediato. Guilherme observou como Luísa segurava a mão do filho durante o procedimento, cantando baixinho para acalmá-lo. A combinação de ternura maternal e força o impressionou profundamente. "Já está tudo pronto", anunciou o médico. "Na próxima semana podem tirar os pontos." Enquanto saíam da clínica, Mateus andava orgulhoso, mostrando o curativo profissional para os irmãos.
Obrigada, disse Luísa a Guilherme. De verdade. Não precisa agradecer. É meu filho também. As palavras saíram antes que ele pensasse direito. Luísa parou de repente. Seu filho? Guilherme percebeu o peso do que dissera. Durante 3 semanas, ele fora cuidadoso para não assumir direito paternal, para não agir como se tivesse lugar automático nas vidas deles. Eu quis dizer... Não, interrompeu Luísa. Tá tudo bem. Você tem razão. É seu filho também. Era a primeira vez que ela reconhecia explicitamente a paternidade dele. O momento pareceu um pequeno terremoto emocional. Naquela noite, Luísa fez algo que não fizera em 3 semanas. O convidou para jantar. O apartamento dela era pequeno, mas acolhedor, cheio de desenhos infantis nas paredes e pilhas de livros de histórias em cada superfície disponível. Era o lar de uma família de verdade, construído com amor em vez de dinheiro. As crianças insistiram que ele se sentasse no centro da mesa e, durante o jantar de macarrão caseiro e legumes, Guilherme se sentiu parte de algo que nunca experimentara, uma família funcional e feliz. O Guilherme pode vir na minha peça na escola? Perguntou Diogo de repente. Luísa quase engasgou com a água. Diogo, isso é... Quando é a peça? Perguntou Guilherme. Na sexta. Eu sou uma árvore, explicou Diogo com seriedade. Uma árvore muito importante. Guilherme olhou para Luísa, que parecia lutar com várias emoções conflitantes. Se a mamãe concordar, eu adoraria ir. Pode, mamãe. Por favor, suplicou Diogo. É no horário da escola, explicou Luísa. Você não tem que trabalhar? Posso rearranjar a agenda. A ideia de cancelar reuniões de trabalho para assistir a uma peça escolar era completamente estranha ao Guilherme de 6 meses atrás. Mas a expectativa nos olhos de Diogo tornava a decisão óbvia. Tá bom, cedeu Luísa, mas vamos juntos. Não quero que os professores pensem que a gente tem uma situação confusa. Na sexta, Guilherme se viu sentado numa salinha da Escola Municipal Professor Oliveira, rodeado de pais e mães que claramente se conheciam há anos. Luísa o apresentou simplesmente como o pai dos trigêmeos. E, embora recebesse alguns olhares curiosos, a maioria das pessoas foi amigável. A peça era uma história sobre o meio ambiente, e Diogo de fato interpretava uma árvore muito importante que salvava a floresta. Quando chegou sua fala, os olhos dele procuraram imediatamente Guilherme na plateia, e o sorriso se ampliou ao vê-lo ali. Meu pai veio me ver, sussurrou orgulhoso para Mateus no palco, sem notar que o microfone pegara as palavras. Guilherme sentiu a garganta apertar. Meu pai... Era a primeira vez que um dos meninos se referia a ele assim, e o impacto emocional foi avassalador. Depois da peça, vários pais se aproximaram para parabenizar Diogo e conhecer Guilherme. Foi nessas conversas casuais que ele soube de coisas que Luísa nunca mencionara, que ela trabalhava horas extras como tutora particular para pagar os materiais escolares, que organizaram uma rifa comunitária para ajudar a consertar o telhado da escola depois de uma tempestade, que os outros pais a respeitavam enormemente pela dedicação tanto aos filhos quanto à comunidade. Sua esposa é incrível, comentou uma das mães. Não sei como ela dá conta de tudo. Guilherme não corrigiu o mal-entendido de esposa. Em vez disso, só assentiu. Sim, ela é incrível. Naquela noite, enquanto caminhavam de volta para o apartamento, as crianças corriam à frente cheias de energia após a apresentação. Obrigada por vir, disse Luísa. Significou muito para ele. Para todos eles, significou muito para mim também. Pararam em frente ao prédio. Era um momento de decisão. Se despediam ali ou Guilherme subia de novo. Quer subir um pouco? Perguntou Luísa. As crianças vão querer contar tudo sobre a peça outra vez. Enquanto subiam as escadas, Guilherme não pôde evitar notar a falta de elevador, a tinta descascando nas paredes, as diferenças óbvias entre aquele prédio e seu apartamento de luxo na Faria Lima. Mas também notou algo mais: os cumprimentos quentes dos vizinhos.
Os desenhos das crianças colados nas portas, a sensação de comunidade real. Lá em cima, enquanto as crianças recriavam toda a peça na sala, Luísa preparou café. "Posso te perguntar uma coisa?", disse quando ficaram sozinhos na cozinha pequena. "Claro! Por que você está fazendo isso de verdade? É culpa, curiosidade? Ou quer mesmo fazer parte das vidas deles?" A pergunta era direta, sem enfeites. Típico de Luísa. Guilherme pensou com cuidado antes de responder. No começo, talvez fosse culpa, admitiu. "Mas agora é porque não consigo imaginar minha vida sem eles, sem vocês." Luísa o estudou com aqueles olhos verdes que o conheciam melhor do que ele, às vezes, se conhecia. "E o seu trabalho? E a vida de antes? Continua aí, mas já não parece o mais importante. Isso é uma mudança grande, Guilherme. Tá certo de que é para valer." A pergunta tocou num medo profundo que ele evitara confrontar. O que aconteceria quando a novidade passasse? Quando as demandas da paternidade virassem rotina em vez de empolgação? "Não posso prometer que serei perfeito", respondeu finalmente. "Mas posso prometer que não vou embora." Luísa assentiu devagar, como se tivesse tomado alguma decisão interna. "Tá bom, então talvez seja hora de conversarmos com as crianças sobre quem você é de verdade para eles." Era o momento que Guilherme esperava e temia ao mesmo tempo. O momento em que deixaria de ser Guilherme, o amigo da mamãe, e viraria oficialmente papai. No domingo de manhã, Luísa preparara o café da manhã especial que reservava para ocasiões importantes: panquecas com mel e frutas frescas. Os 3 meninos estavam sentados ao redor da mesinha pequena, expectantes, mas sem saber exatamente por que a mamãe parecia tão séria. Guilherme chegou cedo, como combinaram. Trazia nas mãos um presente que escolhera com cuidado, um álbum de fotos em branco, na esperança de que um dia pudessem enchê-lo juntos com memórias familiares. "Filhos", começou Luísa, a voz suave mas clara, "o Guilherme e eu queremos falar com vocês sobre uma coisa importante." Os 3 pararam de mastigar e a olharam com atenção. Mateus, sempre o mais direto, foi o primeiro a falar. "Você vai casar com ele?" A pergunta pegou os 2 adultos de surpresa. Luísa corou levemente. "Não, meu amor. É sobre outra coisa. Lembram que eu contei que o papai trabalhava muito e não podia ficar com a gente?" Os meninos assentiram em silêncio. "Bom, acontece que o Guilherme, ele é o papai de vocês." O silêncio que veio foi profundo. Os 3 processaram a informação com aquela seriedade particular das crianças diante de revelações importantes. "Nosso papai de verdade?" perguntou Diogo finalmente. "Sim", respondeu Guilherme, a voz levemente trêmula. "O papai de vocês de verdade?" Sebastião franziu a testa, se concentrando. "Mas por que você não veio antes?" Era a pergunta que Guilherme temera e para a qual preparara uma resposta honesta, mas adequada para a idade deles. "Porque eu não sabia que vocês existiam. Sua mãe e eu nos separamos antes de vocês nascerem, e ela decidiu criá-los sozinha porque achou que eu não estava pronto para ser papai." "E agora está pronto?" lhe perguntou Mateus. "Tô aprendendo. Todo dia que passo com vocês aprendo algo novo sobre ser papai." Os meninos trocaram aqueles olhares silenciosos que compartilhavam quando precisavam se comunicar sem palavras. Finalmente, Diogo falou pelos 3. "Isso quer dizer que você pode vir mais vezes?" Guilherme olhou para Luísa, que assentiu quase imperceptivelmente. "Sim, se vocês quiserem, a gente quer", exclamaram os 3 em uníssono. O que veio depois foi uma avalanche de perguntas. Onde o papai morava? Por que a casa dele era diferente? Ele tinha irmãos? Podiam conhecer a avó? Podiam dormir na casa dele um dia? Foi essa última pergunta que mudou o clima. Luísa se enrijeceu visivelmente. "Isso é algo que vamos conversar depois", interveio ela rápido. Mas Guilherme notara a reação. Depois do café, enquanto as crianças brincavam no quarto, ele tocou no assunto. "O que tem na ideia de eles ficarem comigo às vezes?" Luísa suspirou, sentando no sofá. "É complicado. Eu não os separei de mim nem uma noite em 5 anos.
E seu apartamento? Não está preparado para crianças. Eu posso preparar. Não é só isso. É que... Parou lutando com as palavras. Tenho medo de que, quando você os conhecer de verdade, quando vir o que significa tê-los 24 horas por dia, 7 dias por semana, você mude de ideia. A vulnerabilidade na voz dela o desarmou completamente. Luísa, não vou mudar de ideia. Você disse isso sobre a gente também, sobre nosso casamento. A referência ao passado caiu entre eles como uma pedra em água parada. Era a primeira vez que ela mencionava diretamente a relação anterior deles. Você tem razão, admitiu ele. Mas isso é diferente? Eles são diferentes? Diferentes de quê? Diferentes de tudo que eu achava que importava antes. Luísa o olhou por um bom tempo, como se tentasse ler a sinceridade nos olhos dele. Me dá tempo, disse finalmente, para ter certeza de que você está pronto de verdade para isso. Guilherme assentiu, entendendo que a confiança seria algo que teria que conquistar aos poucos, dia a dia, decisão a decisão. 2 semanas depois da revelação, Guilherme estava numa reunião importante com investidores quando o telefone tocou. O nome de Luísa na tela o fez se desculpar imediatamente com os presentes. Luísa, o que houve? Guilherme, preciso da sua ajuda. O Matheus está no hospital. Teve uma reação alérgica na escola e... Em que hospital vocês estão? Tô indo para aí, Hospital das Clínicas. Mas você não precisa... Já tô a caminho. Guilherme interrompeu a reunião, ignorando as protestas de Fernando sobre a importância de fechar o contrato, e dirigiu em alta velocidade para o hospital público. O que encontrou ali o impactou profundamente. Corredores lotados, filas longas de espera e Luísa sentada numa cadeira de plástico segurando Matheus, que parecia pálido, mas estável. Como ele tá? Perguntou-se, ajoelhando na frente deles. Melhor. Deram anti-histamínicos. Foi reação a algo que comeu no almoço da escola, mas o perigo passou. Guilherme olhou ao redor do hospital abarrotado, as condições básicas, a falta evidente de recursos. O instinto foi oferecer levar Matheus para uma clínica particular, mas a expressão de Luísa o deteve. Os médicos aqui são ótimos, disse ela, como se lesse os pensamentos dele. Nos conhecem, sabem o histórico médico das crianças. Guilherme assentiu, entendendo que não se tratava só de recursos financeiros, mas de confiança e familiaridade. Onde estão o Diogo e o Sebastião? E com a dona Carmen, minha vizinha. Mas preciso buscá-los logo, porque ela tem que trabalhar essa noite. Eu fico com o Matheus. Vai buscá-los. Luísa hesitou. Tem certeza? Pode ser várias horas ainda. Certeza absoluta. Enquanto Luísa saía, Guilherme ficou com Matheus na sala de espera. O menino, ainda fraco, se aninhou contra ele naturalmente. Papai, eu vou morrer? A pergunta, dita com aquela honestidade brutal da infância, o desarmou completamente. Não, campeão. Você tá bem. Foi só um susto. Você tem medo às vezes? Guilherme pensou na pergunta. Antes de conhecê-los, não lembrava de ter sentido medo de verdade em anos. Agora, a ideia de algo acontecer com os filhos o aterrorizava. Sim, tenho medo de não ser um bom papai para vocês. Matheus o olhou com aqueles olhos grandes que tanto se pareciam com os dele. Acho que você é um bom papai. Você veio quando a mamãe te chamou. A simplicidade da observação o emocionou profundamente. Para Matheus, ser um bom pai se resumia a estar presente quando precisava. Quando Luísa voltou com os outros 2 meninos, encontrou Guilherme dormindo na cadeira desconfortável do hospital com Matheus, aninhado no colo. A imagem a comoveu de um jeito que não esperava. Como ele tá? Te sussurrou Diogo. Melhor. O papai ficou cuidando dele. Era a primeira vez que Luísa se referia a Guilherme como papai, naturalmente, sem pensar. O fato não passou despercebido para os dois. Naquela noite, depois de levar Matheus para casa e se certificar de que estava bem, Luísa convidou Guilherme para ficar no jantar.
Durante a refeição, as crianças não pararam de falar sobre como o papai cuidara de Mateus no hospital. Quando crescer, quero ser como o papai, declarou Sebastião de repente. Em que sentido? Perguntou Luísa. Quero vir quando as pessoas precisarem de mim. A declaração inocente criou um silêncio carregado de significado. Guilherme percebeu que as ações dele estavam sendo observadas e avaliadas constantemente por 3 pequenos juízes que absorviam tudo. Depois de deitar as crianças, Luísa e Guilherme sentaram na salinha. Obrigada por vir hoje, disse ela. Significou muito. Não precisa agradecer. É o que pais fazem. Luísa assentiu devagar. Acho que talvez seja hora de conversarmos sobre a guarda, sobre como isso vai funcionar oficialmente. A conversa sobre guarda ficou no ar quando o telefone de Guilherme tocou insistentemente. Era Fernando e a voz soava tensa. Precisa vir para o escritório. Agora temos um problema sério. Guilherme olhou para Luísa, que captara a urgência na voz dele. Vai, disse ela. Falamos amanhã sobre o resto. No escritório, Fernando o esperava com papéis espalhados na mesa e uma expressão grave. Alguém está vazando informações confidenciais sobre nossos novos projetos. Os concorrentes estão nos passando a perna nas licitações. Tem ideia de quem? As provas apontam para você. Guilherme gelou. Como assim? Fernando mostrou uma série de e-mails que aparentemente haviam sido enviados da conta de Guilherme, compartilhando dados sensíveis com empresas rivais. Isso é impossível. Eu não mandei esses e-mails. Eu sei. Mas alguém está usando sua conta, seu acesso, sua informação. E tem mais. Fernando entregou outro documento. Uma ação judicial acusando-o de concorrência desleal e violação de contratos de confidencialidade. Quem está por trás disso? De time ainda não sabemos. Mas, Guilherme, isso é grave. Podem congelar seus bens. E se isso vazar para a imprensa... Guilherme pensou imediatamente em Luísa e nas crianças. Se a reputação dele fosse comprometida, se enfrentasse problemas legais sérios, como isso afetaria a guarda? Luísa acreditaria que ele era capaz de algo desonesto assim. Precisamos contratar um investigador particular e um advogado especializado. Já está a caminho. Mas, Guilherme, tem mais uma coisa que você precisa saber. Fernando hesitou antes de continuar. O quê? Sua mãe ligou ontem. Sabe dos meninos? O estômago de Guilherme revirou. Helena Santos era uma mulher da alta sociedade paulista, tradicional até o osso e ferozmente protetora do sobrenome da família. Como ela soube? Não sei, mas quer te ver. Diz que precisam falar sobre essa situação antes que saia do controle. Guilherme passou as mãos pelo cabelo. Problemas legais eram uma coisa, mas a mãe interferindo na relação com Luísa e as crianças era uma complicação que ele não previra. No dia seguinte, ele se encontrou na elegante mansão do Jardim Europa onde crescera. A mãe o recebeu no escritório, rodeada de retratos familiares e símbolos do status que tanto valorizava. Então é verdade, disse Helena sem rodeios. Você tem 3 filhos ilegítimos com aquela mulher. Ela se chama Luísa e meus filhos não são ilegítimos. Não seja dramático, Guilherme. Você sabe exatamente o que eu quero dizer. Essa situação põe em risco tudo que construímos. Do que você está falando? Do sobrenome Santos. Da reputação da família. Do seu futuro casamento com alguém da nossa classe social. Guilherme a olhou com incredulidade. Não vou casar com ninguém da nossa classe social, mãe. E com certeza não vou abrir mão dos meus filhos para manter uma reputação. Seus filhos? Helena riu com desdém. Guilherme, você não sabe nada sobre ser pai. Esses meninos estão melhor sem você, se metendo nas vidas deles e confundindo tudo. Isso não é decisão sua, não? Porque eu soube que você está enfrentando uns probleminhas legais, bem sérios. Problemas que podem afetar sua capacidade de conseguir guarda.
O sorriso frio no rosto da mãe disse tudo o que ele precisava saber. Foi você. Você está por trás de tudo isso. Eu só estou protegendo a família de uma decisão impulsiva que você pode se arrepender. Guilherme saiu da mansão da mãe com uma mistura de fúria e desespero que nunca sentira. Helena orquestrara tudo. Os e-mails falsos, as ações judiciais, até vazara para os meios de comunicação sobre os problemas éticos e empresariais dele. Quando chegou ao apartamento de Luísa aquela noite, ela notou na hora que algo estava terrivelmente errado. O que aconteceu? Precisamos conversar, sozinhos. Depois de deitar, as crianças sentaram na cozinha pequena. Guilherme contou tudo. A conspiração da mãe, os problemas legais armados, as implicações para o futuro dele. Não posso acreditar, murmurou Luísa. Sua própria mãe está disposta a destruir minha relação com meus filhos para proteger o sobrenome da família. Luísa ficou em silêncio por um bom tempo, processando a informação. O que isso significa para a gente? Para as crianças? Não sei. Os advogados dizem que o caso é fraco, porque se baseia em provas fabricadas, mas o processo pode levar meses. E enquanto isso, sua reputação vai para a mídia. E qualquer juiz que avalie uma guarda vai ver um homem acusado de fraude empresarial. O amargor na voz de Luísa o acertou como um soco. Você acha que eu sou culpado? Não, mas o que eu acho não importa se um juiz decidir que você é um risco para as crianças. Guilherme sentiu o mundo desabar ao redor. Ele construíra uma relação com os filhos, começara a imaginar um futuro como família e agora tudo estava em risco pelas artimanhas da própria mãe. Talvez eu deva me afastar por um tempo. Até isso se resolver. Se afastar? Para protegê-los. Para te proteger. Se minha presença nas vidas deles virar uma complicação legal... Luísa se levantou bruscamente da mesa. Típico. Quando as coisas apertam, sua primeira reação é fugir. Não estou fugindo. Estou sendo prático. Prático? Guilherme, esses meninos acabaram de conhecer o pai. Acabaram de começar a confiar em você. E sua solução para os problemas é sumir de novo. É diferente dessa vez. Sério, porque para mim parece exatamente igual a 6 anos atrás, quando você decidiu que a carreira era mais importante que a gente. As palavras de Luísa foram como lâminas. Ela tinha razão e os dois sabiam. Então o que você propõe? Que eu arrisque o bem-estar deles pelo meu orgulho? Proponho que você lute. Que prove que dessa vez é diferente. Que os problemas não vão te fazer correr. Naquele momento, um barulhinho os fez se virar. Diogo estava na porta da cozinha de pijama com lágrimas nos olhos. O papai vai embora de novo? O coração de Guilherme se partiu ao ver o medo nos olhos do filho. Diogo, o que você está fazendo acordado? Eu ouvi vocês brigando. Você vai embora como quando a mamãe era moça? Guilherme se ajoelhou na frente do filho, pegando as mãozinhas dele. Não vou embora, campeão. Só estamos conversando sobre uns problemas de adulto. Mas você vai continuar sendo nosso papai? Sempre vou ser o papai de vocês. Não importa o que aconteça. Diogo o abraçou forte e Guilherme sentiu a responsabilidade daquela promessa se assentando nos ombros como um fardo sagrado. Depois de levar Diogo de volta para a cama, Luísa o confrontou mais uma vez. Você acabou de prometer para ele que não vai embora. Espero que fale sério. Falo sério. Vou lutar isso. Vou provar que minha mãe está errada. Que sou capaz de ser o pai que eles precisam. Bem, porque dessa vez, se você for embora, não vai ter terceira chance. 3 semanas se passaram desde o confronto com a mãe e Guilherme tomara decisões que seriam impensáveis meses antes. Contratou o melhor escritório de advocacia da cidade, não para atacar Helena, mas para provar a inocência dele de forma irrefutável. Todo dia acordava às 5 da manhã para revisar documentos, buscar provas e reconstruir a linha do tempo de eventos que mostrariam a conspiração contra ele. Mas o mais importante era que não faltara nem um dia a sua ida ao parque com as crianças.
Mesmo quando a mídia começou a publicar matérias questionando a integridade empresarial dele, mesmo quando outros pais no parque o olhavam com desconfiança, ele continuava aparecendo todo sábado às 10 em ponto. Naquela manhã, porém, algo mudara na dinâmica. Luísa chegou sozinha. "Cadê as crianças?" perguntou Guilherme, sentindo uma pontada de pânico. "Na casa da minha irmã Sofia. Ela chegou ontem da Europa." Guilherme conhecia Sofia vagamente do passado. Era a irmã mais nova de Luísa, sempre competitiva e um pouco invejosa dos feitos dela. "Tudo bem?" Luísa sentou no banco onde dividiram tantos sábados. "A Sofia diz que está preocupada com as crianças. Com toda essa situação legal, acha que talvez seja melhor se a gente desse um tempo de você, disso, até tudo se resolver." Guilherme sentiu o chão se mexer sob os pés. "E você, o que acha?" Luísa demorou a responder. E aquele silêncio disse tudo o que ele precisava saber. As crianças perguntaram por que você saiu na TV. O Diogo viu uma manchete que dizia que você era um empresário corrupto. Não soube o que dizer. Você disse a verdade, né? Que são mentiras. E se não forem? A pergunta caiu entre eles como uma bomba. Guilherme ficou sem ar. "Sério? Depois de todo esse tempo, você ainda duvida de mim?" "Não é que duvide de você. É que eu não te conheço de verdade, né? A gente foi casado 3 anos, mas eu conhecia o homem que você queria que eu visse. E agora, depois de 3 meses, você me pede para confiar completamente que mudou, que é diferente. Eu estive aqui todo dia. Cancelei reuniões, reorganizei minha vida inteira ao redor de vocês. E parece perfeito demais, sabe? Como se você fosse um ator interpretando o papel de pai perfeito." As palavras de Luísa o acertaram com força devastadora. Ele percebeu que no esforço de ser o pai que achava que precisavam, talvez tivesse perdido a autenticidade que ela tanto valorizava. "O que você quer que eu faça? Que seja menos comprometido, que mostre minhas imperfeições. Quero que seja real. Quero conhecer o homem que você é de verdade, não o que acha que devia ser." Guilherme se levantou do banco, se sentindo perdido. "Então talvez a Sofia tenha razão. Talvez a gente precise de um tempo. Talvez." Era a primeira vez que Luísa não argumentava contra se afastar dele. A resignação na voz dela doía mais que qualquer grito. "Quanto tempo?" "Não sei. Até você resolver seus problemas legais. Até eu descobrir se o homem que você foi comigo nesses meses é real ou só uma reação à culpa." Guilherme assentiu devagar, sentindo cada movimento como se estivesse debaixo d'água. "Você vai explicar para as crianças?" "Vou dizer que você tem que viajar a trabalho, que volta quando puder." Era uma mentira piedosa, mas mentira ao fim. E os dois sabiam que poderia virar verdade se ele não achasse um jeito de provar que mudara de verdade. "Luísa, Não diz mais nada. Só arruma sua vida. E quando arrumar, se ainda quiser fazer parte da nossa, a gente conversa." Enquanto havia se afastar pelo caminho do parque, Guilherme ficou sozinho no banco, onde construíra as memórias mais felizes da vida adulta. O sol continuava brilhando, as crianças de outras famílias seguiam brincando e rindo, mas para ele o mundo perdera a cor. Naquela noite, no apartamento vazio, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Não só limparia o nome, mas descobriria quem era de verdade quando ninguém olhava. 2 meses se passaram desde que Luísa pedira que ele se afastasse. 2 meses em que Guilherme experimentara uma transformação que nem ele previra. Seus advogados conseguiram provar a fabricação de provas, expondo a conspiração da mãe nos tribunais. Helena Santos enfrentava agora suas próprias consequências legais e a empresa recuperara a reputação. Mas o sucesso profissional parecia vazio sem os filhos. Durante aquelas 8 semanas, Guilherme fizera algo que nunca se permitira antes: refletir profundamente sobre quem era quando ninguém observava. Começara a terapia psicológica, algo que antes achava perda de tempo.
vender o apartamento de luxo e se mudara para uma casa pequena no bairro da Vila Madalena, perto da escola das crianças. Mais importante, começara a trabalhar como voluntário num centro comunitário, ensinando informática básica para famílias de baixa renda. Não como o executivo milionário fazendo caridade para melhorar a imagem, mas como alguém que queria contribuir de verdade. Foi nesse centro que conheceu Roberto, um pai solteiro que criava as 2 filhas depois que a esposa os abandonara. Sabe o que é mais difícil? Perguntou Roberto uma tarde enquanto limpavam a sala depois das aulas. Não é a falta de grana nem o cansaço. É a dúvida constante de se você está fazendo o certo. Guilherme parou de limpar o quadro. Como assim? E às vezes minhas filhas me perguntam coisas que eu não sei responder, ou tomam decisões que eu não entendo. E eu percebo que ser pai não é só amor. É estar presente mesmo quando não sabe o que fazer. Aquelas palavras ecoaram em Guilherme por dias. Ele percebeu que durante os meses com Luísa e as crianças, estivera tão focado em ser o pai perfeito que esquecera de ser simplesmente humano. Num sábado de manhã, exatamente 2 meses depois da última conversa com Luísa, Guilherme tomou uma decisão. Em vez de ir ao parque onde se encontrava com eles, foi para a escola municipal, Professor Oliveira. Sabia que Luísa levava as crianças nos sábados para as atividades extracurriculares. Ele os viu no pátio de recreio. Diogo e Sebastião jogavam futebol, enquanto Mateus desenhava sentado num banco ao lado de Luísa. Ela parecia cansada, como se aqueles 2 meses também tivessem sido duros para ela. Guilherme se aproximou devagar, o coração batendo tão forte que temia que as crianças ouvissem. Papai! Diogo foi o primeiro a vê-lo. Os 3 correram para ele com uma alegria que o desarmou completamente. Ele os abraçou, sentindo pela primeira vez em meses que respirava de verdade. Senti tanta saudade de vocês, murmurou contra as cabecinhas. Você não tem mais que viajar a trabalho? Perguntou Mateus. Guilherme olhou para Luísa, que se aproximara devagar. Não mais. Achei um trabalho que me deixa ficar mais perto de casa. Não era mentira. Ele começara a delegar responsabilidades na empresa, se concentrando em projetos locais que permitissem horários mais flexíveis. A gente pode ir para o parque? Perguntou Sebastião. Isso depende da mamãe de vocês. Luísa estudou o rosto dele por um bom tempo. Havia algo diferente nele, algo mais sereno, menos urgente. Tá bom, mas só por um tempinho. Enquanto caminhavam para o parque, as crianças tagarelavam sem parar, contando tudo o que acontecera na ausência dele. Guilherme ouvia com uma atenção plena, que antes lhe custava manter. Como você está de verdade? Perguntou Luísa quando as crianças correram para os balanços. Perdido, confuso, mas também mais claro sobre o que realmente importa. E o que importa? É Dustin estar presente. Não perfeito, não bem-sucedido, não impressionante. Só presente. Luísa assentiu devagar. As crianças perguntaram por você todo dia. E você? Ela demorou a responder. Eu também senti sua falta. Mas precisava saber se sentia falta do homem real ou da ideia de uma família completa. E agora você sabe? Já acho que sim. Mas também acho que precisamos começar de novo. Mais devagar dessa vez, mais honestos. Guilherme sentiu uma faísca de esperança. Eu adoraria isso. 6 meses depois do reencontro na escola, a vida adquirira um ritmo diferente. Guilherme visitava as crianças 3 vezes por semana e ficava com elas em alguns fins de semana. Mas mais importante que a frequência era a qualidade daqueles encontros. Ele não chegava mais com agendas estruturadas ou atividades planejadas. Às vezes, só sentavam no chão da sala montando quebra-cabeças ou iam ao mercado local comprar ingredientes para o jantar. Numa tarde de março, enquanto ajudava Mateus com a lição de matemática na mesa da cozinha, Guilherme notou que Luísa parecia preocupada. Ela revisara papéis o dia todo, feito ligações em voz baixa, e o sorriso não chegava totalmente aos olhos. Tudo bem? Perguntou quando as crianças foram brincar no quarto. Luísa suspirou, deixando os papéis na mesa.
A escola vai fechar. O quê? Disse a professora Oliveira. O governo vai cortar os fundos no ano que vem. Vão juntar 3 escolas públicas municipais numa só, e essa não é a que vão manter. Guilherme sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A escola municipal Professor Oliveira não era só onde os filhos estudavam. Era o coração da comunidade onde Luísa construíra a vida profissional e pessoal. Quais as opções? As crianças podem ir para a escola consolidada, mas fica a 40 minutos de ônibus. Ou eu posso procurar emprego numa escola particular, mas aí teríamos que nos mudar para uma área mais cara e parou, visivelmente sobrecarregada pelas implicações de cada alternativa. E se houver uma terceira opção? Luísa o olhou curiosa. O que você tem em mente? Guilherme pensara nessa possibilidade por meses, mas nunca achara o momento certo para mencionar. E se a gente compra o prédio? Como uma organização sem fins lucrativos, podíamos transformar numa escola comunitária independente. Guilherme, isso custaria... Não estaria sozinho nisso. Tenho trabalhado com outros empresários locais em projetos comunitários. E tem fundações que apoiam iniciativas educacionais. O problema não é dinheiro, é se a comunidade ia querer algo assim. Luísa ficou em silêncio por um bom tempo, processando a proposta. Por que você faria isso? É porque essa escola mudou minha vida. Aqui, eu conheci meus filhos de verdade. Aqui, eu vi pela primeira vez o tipo de comunidade da qual quero fazer parte. Naquela noite, depois de deitar as crianças, Luísa e Guilherme ficaram acordados até tarde, discutindo a possibilidade. Ligaram para alguns pais, professores, o diretor. A resposta foi esmagadoramente positiva, mas também realista sobre os desafios. Precisaríamos de um plano pedagógico sólido, explicou Luísa. Não pode ser só uma escola particular disfarçada de comunitária. Tem que servir de verdade para as famílias que já estão aqui. Então você seria a diretora pedagógica. Você conhece essas famílias, entende as necessidades delas. E você? Sim, eu cuido da parte administrativa e financeira. Mas de aqui, da comunidade. Não de um escritório na Faria Lima. Nas semanas seguintes, o projeto ganhou vida própria. Guilherme descobriu que usar as habilidades empresariais para algo que realmente importava era mais satisfatório que qualquer lucro financeiro que obtivera antes. Luísa floresceu no papel de liderança educacional, desenvolvendo programas inovadores que misturavam excelência acadêmica com sensibilidade social. As crianças viraram observadoras privilegiadas de ver os pais trabalhando juntos para um objetivo comum. Diogo começou a se referir à futura escola como nosso projeto em família. Mateus desenhava o tempo todo plantas de como imaginava o novo prédio. Sebastião, o mais introspectivo dos 3, perguntou uma noite a Guilherme: "Isso quer dizer que você vai ficar para sempre?" Era a pergunta que todos evitavam fazer diretamente. Quer dizer que eu quero ficar. Mas também quer dizer que vocês e a mamãe têm que querer que eu fique. Eu quero que você fique, disse Sebastião simplesmente. E sua mamãe? Ela também quer. Oh, por que não pergunta para ela? Naquela noite, depois de meses reconstruindo confiança passo a passo, depois de provar que podia ser um parceiro confiável tanto na paternidade quanto em projetos compartilhados, Guilherme finalmente reuniu coragem para fazer a pergunta que evitara. Luísa, você acha que um dia a gente poderia tentar ser uma família de novo? Não como antes, mas como as pessoas que somos agora. Ela o olhou com aqueles olhos verdes que viram o pior e o melhor dele. Acho que já somos uma família, Guilherme. Só falta decidir que tipo de família queremos ser. Um ano depois, a escola comunitária Professor Oliveira abriu as portas sob a direção pedagógica de Luísa e a administração de Guilherme. O prédio renovado mantinha o caráter acolhedor, mas agora tinha laboratórios de ciências, uma biblioteca moderna e salas cheias de luz natural. A cerimônia de inauguração rolou num sábado de manhã, com todas as famílias da comunidade presentes.
Guilherme observava do pequeno palanque como Luísa falava para a multidão sobre a importância da educação como ferramenta de transformação social. Ela florescera no novo papel, virando uma figura respeitada não só na comunidade imediata, mas em círculos educacionais de toda a cidade. E nada disso seria possível, dizia Luísa, sem a convicção de que, quando as pessoas se comprometem de verdade com um propósito comum, podem criar mudanças extraordinárias. Os olhos dela encontraram os de Guilherme por um momento, e naquela troca havia uma promessa tácita de tudo que construíram juntos. Os trigêmeos, agora com 7 anos, cortaram a fita cerimonial com uma tesoura gigante, entre risadas e aplausos. Diogo declarara solenemente que queria ser construtor de escolas quando crescesse. Mateus sussurrara que gostava de ter uma escola onde o papai e a mamãe trabalhavam juntos. E Sebastião, sempre o mais observador, comentara que agora entendia por que os adultos demoravam tanto para tomar decisões importantes. Depois da cerimônia, enquanto as famílias compartilhavam uma comida comunitária no pátio renovado, Guilherme se viu sozinho com Luísa na sala que um dia seria o escritório compartilhado deles. "Você se arrepende de algo?" perguntou ele, olhando pela janela para o pátio onde os filhos brincavam com outras crianças. "De que eu me arrependeria? De ter esperado tanto para me dar outra chance. De ter sido tão cautelosa." Luísa se aproximou da janela, ficando ao lado dele. "Não me arrependo de nada. Você precisava de tempo para descobrir quem era de verdade. E eu precisava de tempo para confiar que a mudança era genuína. E agora? Você confia? Agora eu sei que você é o homem que sempre teve potencial de ser. Só precisava de uma razão para encontrar isso." Guilherme se virou para ela, pegando as mãos com cuidado. "Luísa, esses 2 anos foram os mais difíceis e os mais importantes da minha vida. Aprendi que ser pai não é sobre ser perfeito, mas sobre estar presente. Aprendi que o sucesso de verdade não se mede em dinheiro, mas nas pessoas que você decide amar e proteger." "Eu também aprendi coisas", respondeu ela suavemente. "Aprendi que está tudo bem precisar de ajuda, que uma família pode ser forte mesmo não sendo tradicional, e que o perdão não é um evento, mas um processo." "Você acha que esse processo está completo?" Luísa sorriu, o primeiro sorriso verdadeiramente livre de reservas que ele via em anos. "Acho que nunca está completamente pronto. Mas acho que estamos prontos para o próximo capítulo." Naquele momento, os 3 meninos irromperam na sala, cheios de energia pós-festa. "Mamãe, papai!" gritou Diogo. "A dona Carmen diz que a gente devia fazer uma festa do pijama na escola nova. E podíamos acampar na biblioteca", acrescentou Mateus. "Vocês 2 vão trabalhar aqui todo dia?" perguntou Sebastião. "Todo dia", confirmou Guilherme. "Isso quer dizer que vão ficar juntos todo dia?" Guilherme olhou para Luísa, que assentiu quase imperceptivelmente. "Sim, campeão. Isso quer dizer que vamos ficar juntos todo dia. Como uma família normal", insistiu Diogo. "Como nossa família", corrigiu Luísa, "que é melhor que normal." Naquela noite, depois de levar as crianças para casa e deitá-los nas caminhas, Guilherme não foi para o apartamento como fizera nos últimos 2 anos. Em vez disso, ficou sentado no sofá da sala, com Luísa aninhada ao lado, planejando o futuro da escola, falando dos sonhos das crianças, construindo juntos a vida que demoraram tanto para aprender a criar. "Sabe o que é mais estranho de tudo isso?" murmurou Luísa contra o ombro dele. "O quê?" "Que no final virou exatamente o que a gente precisava, mas de um jeito que nunca imaginaríamos há 7 anos." Guilherme beijou o topo da cabeça dela suavemente. "Às vezes, o caminho mais longo é o único que te leva para o lugar certo." Lá fora, a cidade de São Paulo continuava seu ritmo eterno, mas dentro daquela salinha pequena, 4 pessoas haviam encontrado finalmente o lar delas.
Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa. Curta o vídeo e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.